Olá, senhoras e senhores, professor Júlio Santos, ao seu dispor, professor de Geografia e Atualidades do Gran Cursos Online. Grande prazer de estarmos juntos, num momento mais que especial, momento voltado a darmos continuidade à resolução de questões referentes ao estudo da cartografia. Então vem comigo. Vamos para a questão de número 12, que diz o seguinte: considerando-se a representação ao lado, o segmento de 10 centímetros de comprimento definido no desenho pela ponta da caneta corresponde no terreno a uma distância em quilômetros quadrados de... Então entenda que a questão diz que este segmento aqui, ó, é de 10 centímetros. Temos uma escala de 1 para 25 mil. Então vamos anotar aqui. A distância no mapa, 10 centímetros. Ok. A escala 1 para 25 mil, se não tem unidade, 25 mil centímetros. Pergunta-se qual é a distância real. Lembre-se, sempre que trabalhamos com escala, trabalhamos com a distância no mapa e com a distância real. Ok? Primeiro, eu acho que é importante a gente passar isso de centímetro para quilômetro. Como é que eu faço de quilômetro para centímetro e de centímetro para quilômetro? Lembra? Já fizemos isso aqui. De quilômetro para centímetro, somo 5 zeros, ou ando com 5 casas para a direita. De centímetro para quilômetro, subtraio 5 zeros, ou ando com 5 casas para a esquerda. Então vamos andar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então ficou 1 para 0,25 quilômetros, correto? Então, aqui eu tenho, cada 1 centímetro no mapa vale 0,25 quilômetros. Então vamos colocar aqui na nossa regra de 3. Cada 1 centímetro no mapa vale 0,25 quilômetros no terreno real. A distância do segmento da caneta é de 10 centímetros e vai valer x. Multiplico cruzado. 1 centímetro vezes x é igual a 0,25 vezes 10 vai dar 2,5 quilômetros vezes centímetro. Corte centímetro com centímetro, resposta, qual é a distância real? 2,5 quilômetros. Então a distância real é de 2,5 quilômetros. Resposta letra D. Ok? Resposta letra D. Vamos confirmar aqui. Cada 1 centímetro no mapa vale 0,25 quilômetros. Como são 10 centímetros, vai valer 2,5 quilômetros. Resposta letra D. Tudo bem? Sem problemas. Vamos para a questão de número 13, que diz o seguinte. Observe a projeção que atualmente vem sendo muito usada, uma vez que apresenta distorções menos acentuadas nas proporções e nas formas. Você lembra que tipo de projeção que é essa? Eu falei para vocês que nós temos alguns tipos de projeções. A projeção conforme, ela valoriza a forma. A projeção equivalente valoriza as proporções. A projeção equidistante valoriza as distâncias envolvidas. E a projeção afilática não valoriza nada. Destacando-se 2 projeções da oportunidade. A projeção de Robinson e a projeção de Moeidi. Perceba o seguinte,
olha por que é a projeção de Robson. Assim é a projeção de Moeid. Deixa eu colocar a primeira de Moeid. Ela é oval. Ela é oval. Você chama de projeção de Moeid. Ela é uma projeção afilática, assim como a projeção de Robson. A diferença é que essa aqui é a projeção de Robinson. A projeção de Robinson, ela tem duas retas paralelas. Tá vendo aqui, ó, reta paralela. E essas retas paralelas, elas são envolvidas pelas extremidades em curvas. Por isso que é a projeção de Robinson. Se você pegar a projeção de Moeid, olha aqui, eu estou até destacando, ela não tem retas paralelas. Ela é totalmente o quê? Oval. Então trata-se da projeção de Robinson. Resposta letra D. A de Píteres. Esta é uma projeção cilíndrica, que nós chamamos de projeção cilíndrica equivalente. Ela preserva as proporções. A de Mercator, projeção cilíndrica conforme valoriza a forma. E a projeção plana ou azimutal não é uma projeção que destaca o mapa-mundi. Tudo bem? Tranquilo? Fiquei na dúvida nessa aqui porque o gabarito estava marcando a letra C. Não. Houve um equívoco. O gabarito realmente é a letra D. Ok? A gente tem que fazer de maneira consciente, não é ir atrás de gabarito, não. Ah, pessoal, mas se o gabarito der divergente lá da banca, que dê. A gente tem que estar o quê? Consciente do nosso estudo, do nosso conhecimento técnico. Analise os mapas a seguir. Em qual dos mapas o espaço foi reduzido? Olha que interessante, o espaço foi reduzido mais vezes. E qual deles representa mais elementos, ou seja, em qual deles há mais detalhes? Eu vou te ensinar uma dica muito especial. Guarda essa dica que você não vai errar mais. A dica diz: a escala é proporcional ao detalhe e é inversamente proporcional à área. O tamanho da escala é o tamanho do detalhe e é o contrário da área. Antes de eu fazer essa questão, eu quero discutir com vocês. Vou imaginar que eu tenho duas escalas. Estou extrapolando aqui, tá? Escala A, 1 para 400 centímetros. E a escala B, 1 para 40 centímetros. A primeira coisa que você precisa analisar é qual escala é maior. Que tem gente que não consegue visualizar qual escala que é maior. Gente, na escala A, o número 1 está sendo dividido 400 vezes. Na escala B, o número 1 está dividido apenas 40 vezes. Então eu posso afirmar que a escala A ela é menor que a escala B. Não é isso? Também posso afirmar que a área da escala A é maior que a área da escala B. Professor, eu não consegui ver. Vamos ver então. Na escala A, cada 1 centímetro pega uma área de quanto? 400. Na escala B, cada 1 centímetro pega uma área de quanto? De 40. Então eu posso afirmar que a área da escala A é maior que a área da escala B. Quando eu vou ver dois apartamentos para eu comprar, um de 400 metros quadrados e um de 40 metros quadrados, qual que eu vejo com mais detalhe? Claro que é o de 40, porque ele é menor, eu vou me ater a mais detalhes. Então eu posso dizer também que o detalhe da escala A, ele é Espera aí que eu fiz uma bobagem aqui. Opa!
Vamos de novo. Eu coloquei os seus símbolos invertidos, não foi? Opa, vamos de novo. Vamos voltar aqui que dá tempo ainda de corrigir a bobagem. Vamos de novo. Agora que eu vi. Olha para você ver. A escala A não divide o número 1 400 vezes. Eu vou conseguir uma coisinha. Cada pedacinho vai ser desse tamanho aqui. Sim. Na escala B, o número 1 é dividido 40 vezes. Vai ser um pedaço maior ou um pedaço menor? Maior. Ok? Então, o que eu estava dizendo? Que a escala A, isso que eu tinha colocado errado o símbolo, ela é menor que a escala B. Agora sim, eu tinha colocado o contrário. A escala A, ela é menor. Olha o tamanhozinho ali, ó, do pedacinho. 1/400 avos. E olha o pedaço ali, 1/40 avos. Mas eu posso também dizer que a área da escala A, ela é maior que a área da escala B. Olha por quê. Agora sim. 1 centímetro no mapa vale quanto? Na escala A? 400. 1 centímetro no mapa na escala B vale quanto na realidade? 40. 400 é maior que 40, então a área da escala A é maior do que a área da escala B. Mas eu vou ver dois apartamentos de 400 metros quadrados e um de 40. Qual que eu vejo com mais detalhes? Claro que é o de 40, gente. Então eu posso dizer também que o detalhe da B é maior que o detalhe da A, não é? Ou, se preferir, eu posso colocar que o detalhe da A, já que ele é maior o apartamento, é menor que o detalhe da B. Então você conclui exatamente o que eu te falei. O tamanho da escala é proporcional ao detalhe e é inversamente proporcional à área. Olha aqui, ó. Escala pequena, detalhe pequeno, área grande. Escala grande, a B não é maior? Detalhe grande, área pequena. A escala e o detalhe são proporcionais. E a área? Exatamente, inversamente proporcional. Ok? Tranquilo? Então a escala A menor que a escala B, o detalhe da A menor que o detalhe da B, e a área que é inversamente proporcional, a área da A maior que a área da B. Tudo bem? Então agora vamos ver aqui, após essa dica aqui, né? Muito especial, vamos ver o que você tem para me dizer. Analise os mapas a seguir. O mapa 1 e 2 são os mais reduzidos. Não, gente, não tem como 1 e 2 ser mais reduzido. Vamos pegar aqui os dois mapas. Quem que tem uma área maior? Gente, aqui ó, eu tenho uma área maior. Eu estou vendo o Brasil inteiro, não estou? E aqui eu tenho uma área o quê? Menor, correto? Quem que eu vejo com mais detalhe? Claro que é o segundo. Que eu estou vendo além de Mato Grosso, eu estou vendo ali Cuiabá, Rondonópolis, Brasília, não é? Então, o detalhe aqui é maior e o detalhe aqui é menor. Gente, se o detalhe é maior, qual escala que é maior? Esse aqui, ó. Escala maior, detalhe maior, área menor. Escala menor, detalhe menor, área maior. Ok? Os mapas 1 e 2 são os mais reduzidos. Não dá para ser o mapa 1 e 2 os mais reduzidos. Tá? Talvez faltou a numeração dos mapas aqui, tá? Mas, de qualquer maneira, um é mais reduzido do que o outro. Os mapas 1 e 2 apresentam mais detalhes. Gente, ou é 1 ou é o 2 que apresentam mais detalhes. O mapa 1 é o mais reduzido. E no mapa 2, há mais detalhes. Ok? Cuidado. No mapa 1 há mais detalhes que no mapa 2. Gente, esse aqui é o mapa 1. Já verifiquei. Faltou esse detalhe aqui. Ó. Esse é o mapa 1. E este é o mapa 2. Olha o que está dizendo na letra D. No mapa 1 há mais detalhes que no mapa 2. Não, gente. O mapa 2 tem mais detalhes. O mapa 1 ele é mais reduzido. Eu reduzo ele para eu pegar uma área maior, não é? E no mapa 2 há mais detalhes. Há mais detalhes no mapa 2? Sim. Resposta letra C. Ok? Beleza? Então o mapa 1 ele é mais reduzido. Eu vou compactar ele para eu pegar uma área maior, não é? Olha aqui a área maior, gente.
Só que ele vai ter detalhe menor e uma escala menor. O segundo mapa ele vai ter uma área menor, só que ele vai ter um detalhe maior e uma escala maior. Então, resposta letra C. Questão 15. Na figura ao lado, a diferença entre as longitudes dos pontos A e B são. Cara, essa questão é uma questão simples, mas ela foi muito bem feita. Porque você não tem como identificar aonde que está a latitude e aonde que está a longitude. Você vai ver que a diferença vai dar a mesma em qualquer posição que você colocar. Por exemplo, aqui. Se eu não tenho uma referência, eu não sei se é o Equador ou se é o meridiano de Greenwich. Porque a longitude vai de 0 a 180, está contemplada. E a latitude vai de 0 a 90, está contemplada. Mas vamos pensar comigo. Qual a diferença das longitudes? Eu vou pegar as duas posições. Primeiro, eu vou imaginar que isso aqui é uma longitude. Que isso aqui seria, se me permite, o meridiano de Greenwich. Se for o meridiano de Greenwich, isso aqui, as longitudes são o que, gente? São linhas imaginárias que unem os polos. Aqui vai ser meio grau. Aqui vai ser 1,5, 2 e aqui vai ser 2,5. Se for longitude, meio no B e no A eu vou ter o quê? No A eu vou ter 2, então eu vou ter meio para 2, a diferença entre A e B vai ser de quê? De 1,5, correto? 1,5. Eu estou considerando se essa linha fosse longitude. Mas agora vamos considerar que, olha para você ver como é que a questão é bem feita, que aqui, em vez de ter o meridiano em Greenwich, eu tivesse o Equador. Se eu tenho o Equador aqui, o que eu vou ter aqui do outro lado? Cortando assim, fazendo ângulos de 90 graus com o Equador. Eu vou ter as longitudes. Então vamos colocar 20, aqui eu tenho 20,5, 21, aqui eu tenho 21,5, 22, e aqui eu tenho 22,5 até o 23. Então vamos fazer aqui, ó. O A está onde? 20,5. E o B, 22. De A para B, já que o A está em 20,5 e o B está em 22, eu também vou ter a diferença de 1,5. Então não importa. Eles fizeram isso de maneira proposital, independente de você considerar 0 graus, o meridiano de Greenwich ou o Equador, a diferença daria de 1,5. Resposta letra D. Você fica encucado no começo, pô, não me deu nenhuma referência. Independente de 0 graus ser o Equador ou o meridiano de Greenwich, vai ter uma diferença de 1,5. Resposta letra D. Ok? Questão 16. Já fizemos várias questões, umas duas eu acho no mínimo aí. Os mapas podem ser classificados em físicos, econômicos, demográficos, políticos, históricos, estilizados. Quando fala mapa estilizado, normalmente está falando do fenômeno de anamorfose. Que eu, na verdade, eu vou distorcer os países tentando enfatizar uma determinada característica. Eu já expliquei isso na aula passada. É correto afirmar que o mapa anterior enquadra-se como? Este mapa aí. Ele é físico? Não sei. Não sei se ele é de clima, se ele é de vegetação. Não dá para analisar. Ele é econômico? Não sei. Se ele vai falar do PIB, da renda per capita. Ele é demográfico? Não sei. Se ele fala de população absoluta, população relativa. Ele só pode ser estilizado. Ele tem uma característica própria de alterar as formas para mais ou para menos, tentando enfatizar uma característica. Falou estilizado, mapa estilizado, você já vai direto lá na ideia que este mapa ele contempla a anamorfose. Ok? Vamos para 17.
Se o mapa de escala, vamos fazer a escala aqui, ó. Qual é a escala do mapa? Escala 1 para, nossa senhora, deixa eu ver quantos zeros tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 267 milhões. De que, se não colocou unidade, é centímetros. A distância entre dois pontos. Se é a distância de 2 pontos e coloca 4 centímetros, é a distância no mapa. Qual será a distância real? Isto é o problema, regra de 3, que você já viu aqui até cansar, e você vê que essas características se repetem. Tá? Elas se repetem. Como é que eu trabalho, então? Primeira coisa que eu faria aqui é transformar de centímetro para quilômetro. Eu só posso transformar depois? Pode, seu critério aí. Vou transformar agora. 1, 2, 3, 4, 5. Posso dizer que 1 centímetro no mapa é igual a 2.770 quilômetros na realidade. Sempre que eu trabalho com escala, eu trabalho com a distância no mapa e com a distância real. Me ajuda aí. Este 1 centímetro aqui, ele é no mapa ou ele é na realidade? Pessoal, este 1 centímetro ele é no mapa. Então, 1 centímetro no mapa vale 2.770 quilômetros. Logo, 4 centímetros vai valer x. Se você não lembra a regra de 3, moço, corre atrás aí. Tá? Corre atrás. Me diga aí. Me ajuda aí. Como é que eu faço? Multiplico cruzado. 1 centímetros vx é igual a 2.770 quilômetros vezes 4 centímetros. Vamos cortar centímetro por centímetro aqui. X vai ser igual. Sem preguiça, sem usar a calculadora. 2.770 vezes 4. Exercitar aqui, ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 7, 28 vai 2. 4 vezes 7, 28 com 2, 30 vai 3. 4 vezes 2, 8, 9, 10, 11. Então, deu aí, se eu não estou enganado, 1.080 quilômetros. Se a matemática não me traiu, na verdade, se eu não trair a matemática, deu 1.080 quilômetros. Ok? Resposta letra B. Não assuste não, isso é muito comum em prova. As pessoas têm uma certa aversão à matemática aí e acabam se enrolando nesse tipo de questão aí. Questão de número 18. A principal função da projeção cartográfica. Olha nos meus olhos. O que é uma projeção cartográfica mesmo? Pessoal, a projeção cartográfica é uma técnica, um método voltado a representar a superfície da Terra em um plano. Por que toda projeção tem deformidades? Porque eu não consigo representar as dimensões da Terra em um plano. Se tem deformidades, por que eu uso, então, mapas? Devido à facilidade de transporte. Então, eu estou afirmando, ouça, toda projeção tem deformidades. Eu não consigo representar as dimensões da Terra de um plano, mas eu utilizo mapas, uma vez que há uma facilidade em relação ao seu transporte. Qual que é a única representação? E eu não disse projeção, eu disse representação fidedigna em relação ao globo terrestre. Em relação à Terra, na verdade, o globo terrestre. Eita, já respondi. Em relação à Terra, o globo terrestre. Tudo bem? A principal função da projeção cartográfica é estabelecer uma correspondência matemática entre as coordenadas planas da carta e as coordenadas esféricas da Terra. Relação da tangência entre os fusos secantes conforme os imutáveis da carta. Cara, não sei nem o que ele falou aí, você me desculpe, viu? Relação matemática de diferentes escalas dos planos cartográficos. Relação métrica entre os ângulos de convergência meridiana sobre a superfície terrestre. Deus do céu! Correspondência matemática da variação da declinação magnética da Terra. Não, isso aqui é absurdo. Não tem nada a ver com o magnetismo da Terra. Essa eu vou embora, vai embora.
Relação entre as diferentes escalas do plano cartográfico. Não. A escala... Você acha que a escala seria o principal elemento aí? Não. Tanto é que eu tenho projeções conformes, equivalentes, equidistantes. Relação métrica entre os ângulos de convergência meridiana, entre os ângulos meridianos sobre a superfície terrestre. Gente, a única que você vê uma lógica aí, correspondência das coordenadas planas, aqui ó, com as coordenadas esféricas. Eu não disse para você que é uma representação da Terra em um plano, é até o contrário, né? É a projeção da Terra em um plano. Então, ó, é por isso que é a letra A. Mas eu vou te falar honestamente, é até difícil você tentar explicar as demais alternativas. A alternativa A é a única que tem uma lógica. Eu vou pegar a superfície esférica da Terra com várias dimensões e vou representar estas em um plano. Resposta letra A. Mas difícil, viu? Olha 19. Os Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos são disputados desde a antiguidade na Grécia e em 2016 foi realizado, né, na América do Sul. Aonde? Na cidade do Rio de Janeiro. Cerimônia de abertura no dia 5 de agosto de 2016. Estou anotando os dados aqui, ó, às 18 horas. Horário oficial do estádio Maracanã. Considerando a legislação vigente sobre os fusos horários do Brasil, um telespectador irá assistir a transmissão ao vivo na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, e outro em Fernando de Noronha. Sendo assim, a opção que corresponde aos horários que cada um dos telespectadores, respectivamente, isso é importante, poderá acompanhar a referida programação. Então, vamos usar a lógica aqui. Eu tenho aqui o Rio de Janeiro. Dia 5/8/2016, 18 horas. Fernando Noronha está a leste. Gente, se me permite, eu vou até fazer de novo, porque eu coloquei muito no cantinho aqui. De novo, o Rio de Janeiro está aqui. 5/8/2016. 16 horas? Não, perdão, 18 horas. 18 horas. E aí eu tenho para cá Fernando Noronha, que está a leste. E eu tenho Cruzeiro do Sul, né? Que está a oeste. Pensa comigo. Se são 18 horas no Rio de Janeiro, Fernando Noronha está um fuso na frente. Tá? Um fuso na frente. E o Acre? Ele está o quê? 2 fusos atrás. O que você conclui? Vamos pensar primeiro em Fernando Noronha. Que horas serão em Fernando Noronha? Se ele está um fuso na frente, aqui é 18, em Fernando Noronha serão 19 horas. Você tem dúvida disso? As ilhas oceânicas estão lá no fuso na frente. Se são 19 horas, olha o que você já vai fazer aqui nesta brincadeira aqui. Ó, não pode ser essa, não pode ser a B, não pode ser a C, não pode ser a D. Eu já encontrei a resposta, tá vendo? E aqui no Acre são 2 horários a menos. Eram 18. Então vão ser o quê? Vão ser 16 horas. Então a resposta é letra E. Eu quero que você tenha uma dica
uma dica para você estudar fusos horários práticos do Brasil. Dá uma olhadinha. Você mata essa questão fácil, tá bom? Resposta letra E. Vamos para 20. Estamos chegando no final. Vamos para 20. Diz o seguinte: em razão da necessidade de estabelecer um sistema de fuso horário mundial, foi criado um sistema de fuso horários que são faixas de longitude. Quem que é o marco zero aqui desses fuso horários? Aqui, ó. O meridiano de Greenwich. Marco zero. Aí você vai perceber que quanto mais a leste, eu adianto as horas. Quanto mais oeste, eu atraso as horas. Ok. Faixas de longitude determinam as horas à superfície do planeta, com base em uma faixa principal do meridiano de Greenwich. Acabei de mostrar. Observando a figura a seguir, constate que as coordenadas geográficas dos pontos A e B são, respectivamente, 60 sul, 0 graus e 90 oeste, e 60 sul e 120 graus leste. A partir da análise, levando em consideração o fuso horário teórico, pode dizer que os pontos A possuem uma diferença. Eles não querem saber o horário, querem saber a diferença entre eles. É simples, gente. Você podia fazer, até olhando o mapa aqui, ó. Qual que é do ponto A? 0 graus e só me interessa a longitude. 90 graus oeste. E o ponto B, o que me interessa é a longitude, 120 graus leste. Olha que fácil. De 90 para o meridiano de Greenwich, eu tenho quanto? Eu tenho 90 graus. Do meridiano de Greenwich para a cidade B, eu vou ter mais quanto? 120 graus. Quantos graus que eles têm de diferença? Fácil, né? 90 mais 120. Vai dar quanto? 210 graus. Então, eles têm 210 graus de diferença, não tem? De A para o meridiano de Greenwich, eu andei 90. De Greenwich para B, eu andei mais 120. Então, eles têm 90 mais 120, 200 graus, 210 graus de diferença. Eu aprendi que cada 15 graus que a Terra gira, demora 1 hora. Gente, eu não estou dizendo que 15 graus vale 1 hora. Eu estou dizendo que cada giro de 15 graus demora o período correspondente a 1 hora. Gente, se eu girar 210 graus, é só eu dividir por 15. 210 dividido por 15, deu 1. Sobrou quanto? Sobrou 15 para 21, sobrou 6. Sobrou 60, 6 vezes 4, 14 horas de diferença. Resposta, letra D. A gente quer fazer no dedão, faz aí, meu filho. Cada 15 graus na hora, 32, 45 é 3, 64, 75 é 5. 150, então, é 10, não é? 165 é 11, 180 é 12, 195 é 13. Mais 15, 210 é 14 horas de diferença. Resposta, letra D. Questão de número 21. Observe o gráfico ao lado. Com base na análise do gráfico da distribuição das precipitações conforme a latitude. Então aqui, ó. Aqui é o Equador. Ficar esperto, hein? Aqui é o Equador. Como é que eu sei? Está escrito aqui, ó. Latitude norte e latitude sul. Qual que é o local que eu vou ter as maiores precipitações? No Equador. Sabe por quê? Porque é o local que eu tenho o encontro dos ventos alísios, ventos que caminham dos trópicos para o Equador. Com base na análise do gráfico da distribuição das precipitações conforme as latitudes, percebe-se que ao máximo principal no Equador e no Polo Norte. Espera aí. No Equador, sim.
Mas no Polo Norte, o Polo Norte está para cá, está diminuindo. Ó. Não pode ser a letra A. Há um mínimo no Equador? Não, gente. O Equador há um máximo, tá vendo ali, ó? Mais de 1.500 milímetros de chuva. Tá errada a letra B. Há 2 máximos no Polo Norte e no Polo Sul. Não tem como ser no Polo Norte e no Polo Sul, porque eles estão nas extremidades, no momento que acaba reduzindo as precipitações, até por causa das baixas temperaturas. Há 2 máximos principais nas latitudes médias e um secundário no Equador. Só de colocar o secundário no Equador aqui, ó, já está errado. Há um máximo no Equador e 2 secundários nas latitudes médias. Olha aqui os secundários nas latitudes médias. Latitude média aqui, ó. Beleza. E 2 mínimos nos polos. Olha os polos aqui, ó, os mínimos. E nas latitudes em torno de 30 graus. Sim. Resposta letra E. Resposta letra E. Questão de número 22. Vou pegar a questão aí de julgamento, tá? 22, a 23 e a 24 são questões que envolvem julgamento. Meridianos e paralelos formam um conjunto de linhas imaginárias. Vamos lembrar? Planeta Terra, eixo inclinado da Terra. Equador. Meridiano de Greenwich. Professor, o que são meridianos? Isso aqui, ó. Linhas que unem os polos. Essas linhas que unem os polos se chama de meridianos. Um meridiano são linhas. O valor dele se chama de longitude, que vai de 0 a 180 graus leste-oeste. Já os paralelos, é até redundante, são linhas imaginárias paralelas ao Equador. Então, essas linhas imaginárias paralelas ao Equador, nós chamamos de paralelos. O valor atribuído a um paralelo eu chamo de latitude, que vai de 0 a 90 graus norte ou sul. Importante destacar, todos os meridianos têm o mesmo tamanho, já que a Terra é um polígono regular e todos saem do Polo Norte ao Polo Sul ou vice-versa, então todos têm o mesmo tamanho. Já os paralelos, eles diminuem de tamanho do Equador para os polos. Percebam, o paralelo, que é a linha, diminui de tamanho, porém, a latitude, que é o valor, aumenta, porque ela não vai de 0 a 90. Então, os paralelos diminuem à medida que afastamos do Equador. Porém, a latitude aumenta. Ok? Beleza. Então diz a questão. Meridianos e paralelos formam um conjunto de linhas imaginárias que são utilizadas para determinar as posições dos pontos na superfície terrestre. Meridianos consistem em uma rede de linhas traçadas de norte a sul e que unem os polos norte e sul. Sim. Paralelos consistem em uma rede de linhas traçadas de leste a oeste. São paralelas à linha do Equador. Com relação aos meridianos e paralelos, julgue os itens subsequentes. Diz o seguinte: de acordo com a Convenção Mundial aceita, os valores 0 de latitude e de longitude correspondem, respectivamente, a Greenwich e a linha do Equador. Não, porque 0 de latitude seria o Equador. 0 de longitude seria o meridiano de Greenwich. Fizeram o contrário aí, porque falaram respectivamente. Tá? Então tá certo ou errado? Está errado. Quando eu falar latitude 0, Equador. Quando eu falar longitude 0, meridiano de Greenwich, aí fez o contrário. De novo, de acordo com a Convenção Mundial aceita, os valores de 0 de latitude e longitude correspondem a Greenwich e ao Equador, respectivamente. Não, está trocado aí, né? Está errado.
Questão 23. Nos eixos x e y da figura apresentada, são mostradas as coordenadas universal transversa de Mercator, de um objeto triangular com base nas informações da figura, julgue os itens. Em um mapa de escala 1 para 100.000, comprimento do segmento MN. Ele quer saber que se o comprimento desse segmento aqui, ó, será igual a 5 centímetros. Vamos pensar comigo. 470, que está aqui, ó. 470 a 474, eu tenho o quê? Eu tenho 4 centímetros aqui. 6.751 até 6.754, eu tenho 3 centímetros. Aí, gente, não é nem mais geografia. É o teorema de Pitágoras. A2 é igual a B2 mais C2. A2 é igual a B2, o que é? 4 ao quadrado. Mais C2 seria 3 ao quadrado. Estou chamando esse aqui de B e estou chamando esse de C. E aqui a hipotenusa seria A. Ok? A2 ficou igual a 16 mais 9. A2 é igual a 25. Fazendo raiz de 25, eu encontrei 5. Então está dizendo na questão 23. Em um mapa de escala 1 para 5 para 100.000, o comprimento do segmento M será igual a 5 centímetros. Vamos pensar. A escala é de quanto? Escala 1 para 100.000 centímetros. Vou transformar essa aqui em um mapa de escala 1 para 100.000 centímetros. O comprimento do segmento será igual a 5 centímetros. Sim, porque cada 1 centímetro vale 100.000, né? Sim. É isso mesmo? E o mapa na escala, comprimento do segmento será igual a 5 centímetros, correto. Tá aqui, ó. Isso aqui vale 5 centímetros. Correto. Difícil essa, hein? Aquela matemáticazinha nojenta. Agora vamos finalizar aí, ó. Questão 24. Essa é mais trabalhosa. Essa aqui eu achei um pouco mais trabalhosa. Vê se você consegue fazer essa aí. É matemática, gente. E aqui eu até estou descartando um pouco a geografia. Ela diz o seguinte. Os eixos x e y da figura apresentada, agora você vai precisar daquele 1 para 100.000 centímetros. São mostradas as coordenadas universal transversa e mercado de objeto triangular. Com base nas informações da figura, julgue os itens a seguir. Em um mapa de escala, a escala do mapa é de quanto? Agora você vai precisar da escala mesmo. 1 para 100.000 centímetros. Na outra, você precisava apenas saber quanto é que valia o lado MN. 5, né? Agora você sabe que esse lado vale 5, aqui vale 3 e aqui vale 4. Ok? Já sei disso. Por quê? Porque eu já fiz a outra questão, né? Em um mapa na escala 1 para 100.000 centímetros, o objeto se situa a menos de 50 km do meridiano de Greenwich. Vamos pensar comigo aqui. Vamos pensar. Olha aqui. Em um mapa na escala 1 para 100.000, o objeto se situa a menos de 50 km do meridiano de Greenwich. Gente, eu sei que... Como é que eu transformo esse aqui de centímetro para quilômetro? Eu vou cortar. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu sei que 1 centímetro vale... 1 quilômetro. Correto? Qual que é a distância de MN? Se 1 centímetro, distância no mapa, distância real, se 1 centímetro vale
1 quilômetro, 5 centímetros vão valer x. X vai ser igual a quanto? 5 quilômetros. Então a resposta é... O objeto situa-se a menos 50 km? Sim, ele se situa a 5 km. Certo ou errado? Certo. Resposta certa. Ok? Então é isso, pessoal. Fizemos aí mais uma bateria de exercícios. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Desejo a todos vocês bons estudos, sucesso, fiquem com Deus. Nos encontramos, quem sabe aí, né? Numa próxima oportunidade. Abraços, beijo no teu coração e até lá.